Olá pessoal, tudo bem? Giovanni Santos falando aqui. Pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu queria falar de um assunto aqui meio aleatório, mas eu acho que vai agregar aí na experiência de vocês, na loja de vocês. São coisas que acontecem aqui no dia a dia da nossa loja, que aconteceu com a gente, o que eu acho que acontece com muita gente. Talvez vocês até se identifiquem no que eu vou falar. Mas gostaria de pedir que vocês assistissem até o final, que eu acho que esse vídeo vai ser muito agregador. E espero que não seja longo, mas também não vai ser tão curto assim, porque o assunto eu acho de suma importância. Que são experiência aqui nossa, da loja. Iniciando dizendo o seguinte, pessoal. A gente tem por prática aqui, sempre que um cliente reclamar de algum produto, ou melhor, sempre que a gente vender um produto e esse cliente vir reclamar de algum defeito, de alguma avaria no produto, a gente troca esse produto sem questionamento, né? A gente não questiona, simplesmente troca. Mas por que isso? Porque eu acho muito importante você, aquele cliente que compra de você o ano inteiro, de janeiro a dezembro, você possa dar essa assistência, né? E é muitas vezes melhor você tomar um pequeno prejuízo agora e ter esse cliente por ano inteiro, do que você, numa troca, você não fazer e perder esse cliente. Então, para mim, eu não acho muito razoável, nem inteligente da nossa parte, não trocar, né, como muitas pessoas fazem, resiste, questiona na hora de trocar, e na hora de vender você faz com maior naturalidade. Na hora de trocar, você faz vistas grossas, cara feia, coisa semelhante, coisa do tipo. Então a gente troca sem questionar. Mas existe situação que a gente tem que estar alerta para não cair, né, em determinado situação que a gente venha tomar prejuízo de graça, né? Então eu vou contar uma para vocês aqui. Por exemplo, nós vendemos uma boia. Eu já até contei isso em algum vídeo aí, mas vale a pena contar de novo. Nós vendemos uma boia e o cliente voltou dizendo que a boia não estava segurando, fechando a água totalmente, ela continuava pingando. Eu estava ocupado fazendo alguma coisa aqui na loja e pedi que trocasse essa boia para o cliente. Mas antes de trocar eu fiz a seguinte pergunta: você mexeu na boia, amassou a boia? Ele falou que não tinha mexido, não tinha amassado a boia. Eu falei, porque não pode. Aí trocou, nós trocamos, ele foi embora. Quando eu terminei de fazer o que eu estava fazendo, fui, né, ver, a boia estava ali, eu peguei aquela boia, fui examinar a boia, fui ver direitinho o porquê aquela boia não estava funcionando direito, né? O que acontece de vir um problema já com um defeito, mas não é tão corriqueiro assim. E aí eu fui ver, observei que a boia estava mexida, estava amassada. Ele em algum momento, em algum ponto ali, ele amassou a boia, talvez para dar mais pressão. E uma das primeiras recomendações do fabricante é não amassar a boia, porque dá problema na boia, né? A pessoa vai dar para dar mais pressão, né? E aí acaba danificando o mecanismo da boia. Então talvez isso esteja acontecido com você. Então a primeira coisa antes de trocar, por exemplo, uma boia, você observar se ela está amassada ou não, né? Porque se estiver amassada, aí você não precisa trocar, porque aí o cliente danificou o próprio mecanismo da boia. Então a gente está tendo esse cuidado agora. Esse prejuízo, ele não precisa tomar esse prejuízo, né? Então, quando é avaria, problema do próprio mecanismo, aí você troca com maior tranquilidade, sem problema nenhum, tá bom? O outro problema que nós tivemos aqui, né, que são coisas do dia a dia, então isso pode estar acontecendo com você, ou se não acontecer, vai acontecer, e quando acontecer você está preparado para saber o que fazer. Foi uma torneira, né? Porque assim, pessoal, o pessoal vem
o pessoal não entende muito das coisas, quer fazer o serviço, né? O próprio proprietário da casa, ou uma outra pessoa que julga entender de fazer aquele serviço, às vezes não entende e quer fazer e não sabe fazer, né? Então, um outro cliente comprou uma torneira aqui, e aí ele instalou na casa dele, depois veio aqui dizendo que a torneira, né, uma torneira de metal muito boa, não estava fechando totalmente, fechava e continuava pingando. Fechava e ela continuava pingando. Então, eu pedi que ele trouxesse a torneira, ele trouxe a torneira, eu troquei para ele a torneira. Isso no início, pessoal, a gente não tinha experiência nenhuma, troquei imediatamente. Mas aí eu fiquei pensando por que uma torneira daquela não ia fechar direito, né? Que já passa por teste, por tal. Aí fiquei curioso, eu abri a torneira, tirei todo o mecanismo, o reparo ali. Aí fui ver que dentro da torneira tinha muita areia, muita pedrinha, né? E aí eu constatei o seguinte, que ele, ao trocar a torneira, sujeira do cano, ou não limpou bem a boquinha a casa dele está em obra, não limpou, caiu algum cimento lá dentro, e quando ele abriu a água, veio dentro da torneira e gripou ali todo o mecanismo da torneira. E aí impedia que, ao fechar, não fechava direito, porque estava cheio de areia, terra, cimento, né? E aí eu limpei toda a torneira, né? E ela funcionou normalmente. Mas eu já tinha trocado, né, a torneira para o cliente. Então agora, quando vim trocar a torneira, eu já sei. A pessoa tem que limpar, e ele não sabia disso, quer dizer, achou que era só trocar a torneira, né? Mas a torneira não tem problema nenhum. Então, se você estiver passando por esse problema, o cliente reclamar que não está fechando, é alguma sujeira que ao abrir a água caiu dentro da torneira. Aí o que tem que fazer? Peça para o cliente tirar o mecanismo ali, todo o reparo de cima, limpar, lavar e colocar tudo de novo, que vai funcionar perfeitamente. Então são coisas que a gente aprende ao longo, né, do caminho, fazendo, né? Então esse problema vai surgindo, a gente vai aprendendo. Por isso que é muito importante você nos seguir aqui, porque essas dicas que a gente dá é justamente para ajudar você que está iniciando, para que você não tenha os problemas e os prejuízos que nós tivemos. Uma outra situação, uma terceira situação e última situação que eu vou contar aqui para vocês, foi de um registro, né? Foi de um registro de gaveta. O pedreiro, um cliente veio comprar um registro de gaveta, né? Chegou aqui falando que queria um registro de gaveta. E ela levou o registro de gaveta. Esse foi o mais recente, né? E aí ela, 2 dias depois, me ligou dizendo que esse registro não estava, fechava e continua saindo água, caindo alguma água, né? Não fechava totalmente. Aí eu estava aqui na hora, né? Minha mulher passou para mim. Aí eu liguei para ela, e uma cliente nossa aqui, e eu pedi para falar com uma pessoa que instalou o registro, era o pedreiro. E eu falando com ele, eu disse, olha, o registro de gaveta não tem como função fechar 100%, né? Ele é colocado para num determinado local para manutenção da tubulação. Por exemplo, você vai trocar um registro, uma torneira, você vai fazer reparo num cano, você vai fazer algum serviço de reparo, você põe o registro de gaveta para interromper o fluxo de água. Mas o registro de gaveta não fecha 100%. Ele continua caindo, porque é metal com metal. Ele não tem a função de vedar. Ele não é como o registro de pressão, como o nome já diz, é de pressão. Ele fecha, né, por pressão, porque ele tem borrachas, ele tem toda a pressão, a vedação correta para fechar 100%. Existe casos até mesmo de pessoas que instalam erroneamente ou sem saber um registro de gaveta num chuveiro, por exemplo. E aí começa a falar, nossa, eu comprei o registro e tá pingando, o chuveiro tá pingando. Às vezes colocou o registro errado, tem pessoas que colocam o registro errado. Então, pessoal, vamos ficar atento, né? Aí eu então, conversando com o pedreiro, disse, olha, ele não tem essa função, ele não fecha 100%, ele é para fazer manutenção, e aí por isso ele é de gaveta, porque é metal com metal, ele não fecha.
E aí o pedreiro falou para mim que não sabia disso, né? Não sabia disso, e era um pedreiro. Não sabia disso. Então, é, por que eu estou falando isso? Para você, se isso acontecer com você, você já saber que, que, que não, que o registro de pressão é assim, né? Ele não fez 100%. Agora o de pressão sim, o de gaveta, aliás. Agora o de pressão sim, ele fecha 100%. Por isso ele é indicado para o chuveiro, né? O chuveiro. Então, pessoal, era essa experiência que eu queria passar para você. E eu espero que sirva para você, que você tenha aprendido. E quando acontecer isso com você, você possa realmente não tomar o prejuízo, mas saber o que falar para o cliente na hora que ele reclamar dessas coisas, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.